Olá pessoal, hoje vamos apresentar o trabalho de mecânica dos fluidos. O objetivo do trabalho era escolher uma máquina do laboratório de hidráulica para fazer um experimento um pouco mais complexo. Então a gente escolheu essa máquina, daí como vocês podem ver tem um monte de duto, liso, rugoso, mas a gente escolheu tubo de Venturi e placa de orifício. Daí o Júlio vai explicar um pouco melhor. Bom, o intuito desse experimento é a gente descobrir a vazão desses dois tubos utilizando a diferença de pressão. Aqui, como vocês podem ver, tem o tubo de Venturi e aqui a placa de orifício. A gente tem esses dois tubos saindo e a gente vai medir as diferenças de pressões aqui nesse manômetro diferencial. Aqui a gente esse é o material que a gente está usando para medir essa diferença. Bom, para a gente conferir a vazão que está saindo desses tubos aqui, a gente vai usar esse sistema aqui para medir a vazão real. Consiste o quê? Medir a vazão da água com o tempo que a gente vai cronometrar e ver quanto tempo para encher essa caixa aqui. A gente vai calcular o volume dela e assim a gente vai ter uma vazão do volume pelo tempo. Depois de visto o experimento na prática, agora está na hora de falar um pouco da teoria por trás dele. Mas antes da gente começar a fazer as contas, a gente tem que primeiro ver os valores tabelados de algumas coisas que a gente tem ali. Bom, para começar, estamos tratando de água, então a massa específica da água a gente está usando como 997. Em segundo lugar, tem os diâmetros dos tubos, dos dutos, tanto de Venturi quanto de orifício. Vem cá. A gente pode ver que o tamanho do diâmetro dos dois dutos, ele diminui. E esse número a gente tem tabelado. Ó, esse é o tubo de Venturi e aqui é a placa de orifício. Pode voltar para cá. Aqui temos os diâmetros de Venturi e aqui os diâmetros de orifício. Alguns outros valores tabelados que a gente tem é a viscosidade dinâmica da água e o coeficiente de descarga do tubo de Venturi, que é 0,99. Beleza. Vamos começar com o experimento, primeiro medindo a vazão pelo duto de Venturi. Pelo duto de Venturi é muito simples, usamos essa fórmula e como já temos todos os números ou tabelados ou possíveis de calcular, é só calcularmos. Começamos com a área. A área, utilizamos a área da secção 2, que é a parte menor do tubo de Venturi. Então, temos aqui o diâmetro dela, para calcularmos a área é o diâmetro ao quadrado em metro, vezes π dividido por 4, obtemos 7,1255 10 à quinta. O próximo valor que precisamos obter é o coeficiente de descarga, coeficiente de vazão, que obtemos com essa fórmula aqui. Coeficiente de descarga, que é tabelado, sobre a raiz de 1 menos beta à quarta. Beta é o diâmetro da secção 2 sobre o diâmetro da secção 1. O diâmetro da secção 2 é a metade do diâmetro da secção 1 no tubo de Venturi. Então, beta no tubo de Venturi é 0,5. Bom, continuando com o cálculo de K, jogamos os números que obtemos na fórmula e obtemos que K é 1,022. Agora, massa específica já temos. A diferença de pressão, o Júlio, usando um equipamento, calculou a diferença de pressão e pronto, temos todos os valores. Jogando todos os valores na fórmula, obtemos que a vazão no tubo de Venturi é 0,0022689, que isso dá 2,6 metros cúbicos por segundo. Bom, tudo pareceu muito simples até agora, mas é agora que as coisas começam a ficar mais difíceis, porque vamos medir a vazão no duto de orifício. Júlio, por favor, você pode pegar o gráfico para mim? No duto de orifício, usamos a mesma fórmula, mas quando vamos calcular os valores, nos deparamos com um problema. Para calcular o K, o coeficiente de vazão da placa de orifício, precisamos usar um gráfico. O gráfico da placa de orifício é esse da parte de baixo. Para utilizarmos esse gráfico,
precisamos do valor de beta e do Reynolds. Só que o nosso valor de beta, para o nosso tubo de Venturi ter um segundo diâmetro muito grande, o número acaba ficando muito grande. E como pode ver aqui no gráfico, a maior linha que temos é a de 0,75, então não conseguimos usar o gráfico, o que torna o experimento muito mais difícil. E é aí que as contas mais difíceis começam. A outra fórmula de calcular o coeficiente de vazão é com essa fórmula gigantesca que temos aqui em cima, para obtermos o coeficiente de descarga e em seguida obter o coeficiente de vazão. Vamos lá. Aí, para não termos que ficar usando essa fórmula muitas vezes, porque teremos que assumir valores e colocar num ciclo para descobrir os valores, primeiro nós encurtamos essa fórmula, deixando ela como C é igual a 0,573 mais 67,583 sobre o Reynolds do diâmetro 1 do tubo de Venturi, do tubo de orifício, desculpa, elevado a 0,75. Pode mostrar aqui, esse é o ciclo que a gente vai ter que usar para conseguir calcular o valor de K. Pois, nessa fórmula aqui, temos duas incógnitas, que é o C e o Reynolds. Para calcular isso, a gente vai ter que assumir o valor de Reynolds. Começando por aqui, assumimos o valor de Reynolds, usando a fórmula de C, que é a fórmula enorme que encurtamos, obtemos K. Com K conseguimos obter a velocidade na secção por essa fórmula, que está logo aqui embaixo. E assim, com a velocidade, conseguimos obter o Reynolds. E aí fazemos o processo de novo até que os valores batam e achamos o valor certo para usar. Então, começamos assumindo um número de Reynolds de 3,10 à quinta. Com esse valor de Reynolds, jogamos ele na nossa fórmula encurtada e obtemos o C. Com o C, jogamos ele na fórmula do K, obtemos o K, e com o K obtemos o V1. Com o V1, novamente conseguimos voltar e calcular o Reynolds. Dá para ver que tem uma diferença bem grande do primeiro Reynolds que conseguimos calcular. E aí, novamente, usando todas as fórmulas que eu disse antes, vamos calcular o C, o K e o V1 novamente para calcular o Reynolds de novo. E agora já percebemos que obtemos um valor de Reynolds mais próximo do valor de Reynolds que tínhamos antes. Novamente, para conferir, vamos calcular o C, o K e a velocidade para gerar um novo Reynolds. E agora pode ver que o Reynolds bateu com o Reynolds de anterior. Nem preciso continuar essas fórmulas. Agora com o Reynolds, sabendo que bateu, podemos usar esses valores de C e de K para conseguir calcular a vazão. E aí novamente, jogamos o K agora aqui. Jogamos o K que obtemos a área. A área na secção 2 do tubo de orifício é 0,016. Elevamos ao quadrado, multiplicamos por π e dividimos por 4 para obter 0,00201. Jogamos na fórmula. A diferença de pressão foi calculada anteriormente pelo Júlio e é de 1500 PA. E a massa específica é a mesma. Jogando tudo na fórmula, obtemos 0,000296, que que é 2,9 metros cúbicos por segundo. Não, desculpa. Esse é o número de metros cúbicos por segundo. Esse também é o número de metros cúbicos por segundo. Obtendo a vazão no tubo de Venturi e a vazão no tubo de orifício, podemos somar as duas para obter a vazão total da máquina que estávamos utilizando. E a vazão total da máquina deu 0,00565 metros cúbicos por segundo. Como o Júlio disse antes, calculamos a vazão por um outro método, utilizando o tempo e o volume da água que obtemos com a régua e o tanque. O volume que obtemos, a vazão que obtemos daquela forma foi 0,000612. Então os resultados eles não bateram, mas chegaram muito perto da teoria e do real.